pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um TV Edifier. Dessa vez, nosso convidado especial aqui, grande amigo aqui, o Michel Quaker. Ele é um renomado produtor, engenheiro de som, músico também, né? Obrigado, Kleber, fico até sem graça. Que é isso, e já trabalhou com diversos artistas, inclusive Edgar Scandurra, quase todo mundo aí do pop rock. CPM 22, fez as mandarinas, pessoal do pop rock, bastante. Show de bola. E vamos bater um papo, né, Michel? Queria começar falando sobre o seu início musical, o seu primeiro contato com a música. Meu início musical foi tipo em casa, minha mãe era uma pessoa ligada em música, meu irmão mais velho estudou piano clássico. Legal. Então tipo, música sempre teve na minha casa. Meu outro irmão também estudou flauta, tá engraçado isso, mas enfim. E eu me liguei na guitarra elétrica. Então eu comecei a estudar violão, mas eu falei, não é bem isso, é mais elétrico o negócio. Certo. E aí eu fui para estudar no Clã, que não é uma escola propriamente do rock and roll, né? Eu tive aula com Conrado Paulino, grande, argentino. Sim. E então meu começo com a música foi meio isso, foi nessa. E também no universo da escola, você começa amigos e você começa a conhecer sons, enfim. Eu acho que como a maioria das pessoas. Certo. Meio isso. E aí disso pra virar um músico profissional? Então na verdade assim, foi uma consequência na verdade. Eu trabalhava, fazia faculdade e já tinha banda. Foi quando eu comecei com banda. Certo. Eu montei na época, tipo, final dos anos 80 e comecei nos anos 90 o Yoroderic, que foi uma banda que chegou a ter uma pequena projeção no cenário, MTV, aquelas coisas. A MTV estava entrando no Brasil. Sim. A gente chegou a fazer um barulhinho, abrimos pro Sepultura, abrimos pro Pio, mas a banda não virou. Não. Aí eu fui chamado para tocar com o Dinho, Ouro Preto. Sim, o Vértigo, exatamente. Sim. E você foi guitarrista? Guitarrista, eu era guitarrista do Vértigo. Depois ele desmontou a banda, né? Porque rock and roll no Brasil é uma coisa meio que a gente não sabe. E aí ele saiu pra carreira solo. E eu acompanhei, tipo, Session Man. Depois participei do disco de alguns artistas. E foi nesse processo de tocar e entrar em estúdio pra gravar que eu comecei a me apaixonar pela produção. Então, tipo, aí eu sou uma pessoa tímida, acho que fica meio evidente isso. E o estúdio ele me proporcionou um ambiente um pouco mais de bastidor, sabe? Certo. Que eu podia ficar tipo numa bolinha ali, feliz, trabalhando com som. E aí eu comecei a bandear para esse lado de gravar e aí... Legal. E as suas primeiras gravações, assim, seus primeiros trabalhos como produtor foi mais ou menos? Então, na verdade é curioso, porque quando eu gravei esse disco solo do Dinho, não tem nada a ver com esse último que ele fez há pouco tempo atrás, é um disco solo dos anos 90. Certo. E autoral, totalmente autoral, não é cover ou versões como foi esse último. E a pessoa que produziu esse disco era um iugoslavo, um sérvio-croata. Na época você já estava tendo a guerra ali, sim. Então já estava tendo a separação, né, da Bósnia, toda aquela coisa horrível que foi aquela guerra. Isso. E que é o Suba, o Mitar Subotic. E ele era um cara que tinha uma visão muito à frente do tempo, eu acho. Ele era um cara que conciliava música erudita com música eletrônica, e ele é um cara que se apaixonou pelo Brasil justamente por causa da música. Certo. E esse cara foi tipo meu padrinho, vamos dizer assim. Porque foi ele que chegou e eu comecei a frequentar o estúdio dele, e a gente começou a ficar amigo, e aí ele me deu um toque, ele me indicou o IAV. Sim, na época, fantástico. O Claret ainda estava no começo e tal. Então tipo, essa é uma turma de 96. Nossa, que legal. Eu fiz aquele curso maior, certo. Em 96, eu acho que 95% das aulas que eu tive foi com o Claret. Chegou a conhecer o Jason? Jason, ele foi um professor lá. Jason, acho que não. Eu lembro do Claret, só do Claret dando aula e juro não lembro de mais alguém. Tipo, a escola estava começando naquela época. Legal. E foi ele que me indicou, não, procura o Claret e tal, ele tá agora com uma escola, porque eu acho meio
carente o Brasil dessa parte de áudio, é incrível, né? Você tem grandes escolas de áudio no Oriente Médio e você não tem aqui, é bizarro. Você tem na Argentina e você tem no Chile também, e aqui no Brasil você não tem nenhuma faculdade de engenharia de áudio, você tem vários cursos bons com profissionais excelentes, mas um curso que seja tipo específico para isso não tem. E aí o Suba, ele estava meio descontente com o espaço que ele tinha para trabalhar. E aí ele perguntou, precisava de um espaço para trabalhar, e aí foi nessas que nos associamos a outro produtor, o Paulo Lepetit, baixista que tocava com Itamar Assunção. E aí a gente montou o estúdio Uauá, que é um estúdio pequeno, ele é um project studio, né? E que está nativo até hoje. Está nativo até hoje. Na verdade é um estúdio que desmontei ele, remontei ele, uma época virou uma produtora. Que legal. Então a gente fez algumas coisas para televisão, algumas coisas de publicidade, mas definitivamente não é o que eu gosto de fazer, é um outro mercado, tem excelentes profissionais na área, mas é um outro approach, né? O cara que trabalha com publicidade e tal. Enfim, eu acho que isso seria uma breve história de como eu comecei. Então, o Suba foi o cara que me apadrinhou, a gente começou essa história juntos. Eu era tipo meio que pupilo tanto dele como do Lepetit. E infelizmente ele veio a falecer em 99, num acidente na própria casa dele, um incêndio, foi terrível. Mas nessa época eu já estava dividido entre o estúdio e começando a trabalhar na estrada como soundman. Porque eu tinha gravado o primeiro álbum do CPM 22 e aí eu fui com eles pra estrada. Porque eles estavam com o Rick Bonadil, e o esquema do Rick Bonadil é aquele esquema dele, com o grupo dele, e não tinha muito espaço para mim lá dentro do esquema da... Como é que é o nome do negócio? Arsenal. Arsenal. E... Era o Castanho, né? Na época era o Castanho, depois o Castanho saiu, depois o Anhaia, o grande Anhaia. E aí... Entrevistamos ele aqui também. Sim, e depois eu não lembro quem mais, mas o Lampadinha. Isso, Então, e aí eu fiquei 6 anos na estrada com o CPM. Nossa. Então, tipo, toda essa fase áurea dele, vamos dizer assim, que foi até 2006, eu trabalhei com eles e daí, tipo, eu saí, né, foi acho que nem eu nem eles, os dois não estavam felizes. E aí eu voltei pra coisa pro estúdio, e aí o Rafael Rossato, que é o empresário da Malu Magalhães, empresário de um monte de artistas aí, Marcelo Camelo e tal, me chamou para ser o soundman da Malu. Então eu trabalhei depois mais um tempo com a Malu, antes dela se mudar para Portugal, e, enfim. Então na verdade depois de 2000 a minha vida ficou muito nessa coisa do estrada e estúdio, estrada e estúdio. E como músico você meio que já tinha dado Na verdade assim, isso é coisa triste, assim, que... Triste não, como porque você tocava também no estúdio? Então, sim, mas eu acho que tipo assim, eu fiquei muito acomodado nisso. Entendi. Então tipo, eu ficava mais na parte técnica de gravação e de produção e fazendo live sound e ok, mas eu senti que de repente não, é um fato. Quando você trabalha em produção, é muito importante você conseguir dialogar com os músicos. Isso, né? Com certeza. Então, tinha momentos que eu ficava meio perdido, porque eu falava, pô, eu tenho que pegar o instrumento e mostrar mais ou menos o que eu estou imaginando, ou de repente dialogar, porque eu também gosto de trabalhar num esquema meio colaborativo. Eu não, né, porque tem produtores que são muito mão pesada, que tudo tem que ser do jeito deles. E eu não consigo trabalhar desse jeito. Eu acho que fica uma coisa muito ditatorial e perde a harmonia no estúdio. Uma coisa que eu aprendi com o Suba é que para você tem que ter duas coisas dentro do estúdio. Você tem que fazer um clima bom, um ambiente legal. E uma coisa legal que eu acho do meu estúdio, o Uauá, que é um estúdio pequeno, é que ele não tem aquele glamour dos grandes estúdios. Certo. Então o grande estúdio, o cara... Às vezes até intimida, né? Porra, chega um cara novato lá, o cara... Nossa, fica com medo, vou encostar numa coisa aqui que custa milhões, né? O meu estúdio tem um lance mais informal, tem um pique meio a ver com a sua escola aqui, é bem mais descontraído. Aconchegante. Isso, tem que ser exatamente. Uma coisa
Eu acho fundamental isso. E aí as pessoas que costumam frequentar o meu estúdio, que eu tenho pessoas que voltam, isso que é legal. O próprio Luciano fez agora, do CPM, fez um trabalho comigo agora autoral. Certo. O Edgar Vira e Mexe fez, a gente fez 2 trilhas de filmes que ele fez a composição da trilha. Escandurra, né? Do Sim. Isso. Então, tipo assim, essas pessoas já viraram amigos, entendeu? Isso. Certo. Espero que uma hora você apareça lá também. Com certeza. Pra fazer alguma coisa tua, que vai ser um grande prazer, meu. Com certeza. E, enfim. Já deixa o contato aí do Wawa. O Wawa Studio é, tipo, na verdade, se você colocar... eu não tenho muitos seguidores, né? Eu não sou muito bom de internet, mas se você procurar o Wawa Studio, tanto no Facebook como no Instagram, você vai ter. É um logo... É que agora eu tô sem nada pra mostrar, mas é inconfundível. São Paulo vira... o Wawa Studio. Legal. Não tem como errar, enfim. E voltando a essa questão, mas de 2010 pra cá, em 2010 eu estava precisando fazer uma reciclagem, né? Eu estudei comunicação, fiz faculdade de comunicação. Depois que eu fiz o Claret, eu fiz muitos workshops, cursos, assim, mas coisas tutoriais, esses cursos online que você baixa. Sim. Mas aí eu senti uma necessidade de reciclagem e procurei um curso de produção. Fazer o SAI lá fora estava fora das minhas possibilidades financeiras, era muito caro. Então eu falei assim, vou me virar com o que eu tenho. E aí eu fui... E aí eu conheci alguns professores que davam aula na EMB, num curso de produção musical que tem lá. E eu fui fazer meio que para reciclar. Tá. E o legal de ter feito esse curso, principalmente para mim, foi retomar com a teoria musical. Sim. Isso que foi legal, muito importante. Porque daí eu voltei a retomar, voltei a pegar o tesão de estar tocando sempre. E para mim isso melhorou muito em tudo. Certo. No sentido de conversar com os músicos que eu gravo, que eu produzo, ou então às vezes quando eu só gravo, porque eu também não atuo só como produtor. Às vezes você vai lá gravar no meu estúdio e fala, eu quero o seu trabalho técnico, mas eu vou produzir o meu disco. Entendi. Você entende? Acontece isso. De algum cara ir lá e falar, não, eu vou produzir, mas eu quero que você grave, ou que você mixe. Entendi. Entendeu? Uma coisa meio assim, enfim. E aí é isso, basicamente a minha história é essa. E aí atualmente você está envolvido com quais projetos? E projetos futuros também? Então, agora é até engraçado a gente tá conversando sobre essa questão de música. Esse ano foi um ano, tudo que a gente está vivendo, o país está meio esquisito e tal. Isso. Eu tive trabalho, eu fiz algumas coisas de bandas que não são conhecidas, que não são de São Paulo. Certo. Então uma banda de Londrina, uma outra banda do Tocantins, que fazem EPs, que é muita coisa que você tem no Spotify. Certo. Atualmente eu trabalho tudo com coisa pequena, né? As últimas coisas assim, vamos dizer, maiores que eu fiz, então, tem esse trabalho do Luciano, que é do CPM 22, mas é um trabalho que ainda não saiu e ele... Trabalho solo? É um trabalho solo, que na verdade é ele uma cantora. Não sei se ele vai ficar puto comigo de eu estar cantando isso. Mas enfim, mas é uma coisa bem alternativa. Eu acho que o meu segmento atualmente é bem alternativo mesmo, que é o que eu me identifico, essa coisa mais retrô. Eu estava até olhando esses aparatos tecnológicos que tem no teu estúdio e falei, uau! Mas atualmente estou fazendo coisas pequenas e estou começando a trabalhar num projeto autoral meu. Que legal. Que é um projeto acústico. Nossa. Então, tipo assim, é um negócio que é uma coisa que não tem novidade nenhuma. São projetos de trabalhar com afinações. Tá. Mas assim, mas assim, uma coisa, eu gosto muito de música instrumental, eu estudei no Clã. Sim. Gosto muito de jazz, de música clássica e mesmo o pro rock, o prog rock, né? Ou então tipo rock mais instrumental também. Certo. Todo mundo que viveu os anos 80 escutou Malmsteen, Stevie Vai, etc. Até hoje tem o Vinícius dessa galera toda. Então basicamente eu estou fazendo isso e estou fazendo coisas pequenas. Então essas bandas que viram e mexem estão me procurando para fazer EPs e tal, porque conhecem meu trabalho em função das coisas que eu já fiz com esse pessoal do pop, o Dinho, o Edgar Lisboa, as Vespas, CPM, que é mais ou menos o meu segmento. Então, talvez a coisa que mais pra mim, ou talvez não, a coisa que mais pra mim tem relevância nesse momento é o negócio autoral, é isso. Vai ser o primeiro trabalho autoral? É o primeiro trabalho autoral, exatamente, porque assim, depois do Eurodelic e do Vertigo, que também era um trabalho autoral, eu trabalhei com outros artistas e coloquei até músicas, composições próprias isso que em eu alguns discos, você... sim. Tem discos de várias pessoas que eu gravei que tem composições minhas, sim. Certo. Mas
um trabalho autoral mesmo, tipo, e não vai ser um trabalho autoral tipo o seu trabalho autoral, que é você, né? Isso. É um nome fantasia ou alguma coisa, sei lá, que não vai, projeto, né? não vai ter só, vão ter outros músicos e tal. Enfim. Te falarei mais coisas em breve. Quem sabe você toca também. Opa, não, com certeza. Você é um cara que acrescentaria muito no disco, com certeza. Vai ser uma honra, com certeza. E bacana, Michel. E aí, um dos focos principais aqui desse bate-papo é sempre a gente conversar com músicos que realmente, músicos, produtores como você, que vivem de música, né? E o que você recomendaria, assim, quais são as dicas que você daria? Uma delas, você falou, eu achei legal, né, que eu acho que o produtor que estuda, que conhece um pouco de teoria, né, isso é uma coisa importante. O Suba, por exemplo, era maestro. E tem muitos produtores que a gente adora que são maestros. Sim. Lá, como é que chama lá? O Bob Ezrin. Sim, o Bob Ezrin, lógico. Grande Bob Ezrin, esse cara é maestro. Pink Floyd, Kiss, do Destroy. E para viver de música, então, aqui no Brasil, assim, como que você faz e o que você, as dicas que você dá, porque, né, você nos disse, tá tudo meio estranho hoje em dia, né? Mas... esse ano tá sendo um ano estranho, definitivamente. Eu acho assim que, por exemplo, para você viver de música, primeiro você tem que gostar pra caramba de música. É o passo número 1, né? Porque é uma coisa assim que a gente vive num país onde você tem altos e baixos e como isso... eu tinha um professor de história que foi um dos grandes mestres para mim, que ele falou assim, cultura é coisa de país rico. E o Brasil é um país rico, mas ele é um país mal administrado. Sim. Então tem dinheiro para colocar na cultura. E tem muita gente talentosa, na verdade. No Brasil tem gente talentosa pra caramba. Demais. Eu fico abismado. Eu conheço, por exemplo, você é um cara que conhece muita gente, você tem um trabalho reconhecido, você tem um monte de... toca com grandes músicos, mas você sabe muito bem que tem um monte de músico ou artista que as pessoas nem conhecem e que tem um puta talento. E às vezes o cara acaba desencanando, porque não consegue fazer a coisa... às vezes o cara também não tem uma estrutura. Sim. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar você tem que gostar muito. Em segundo lugar, eu acho que você tem que estar preparado para isso, ou seja, que quer estudar. Exatamente. Então, se o teu barato é tocar, então seja um bom instrumentista, um bom músico, um sideman, sei lá. Se o teu barato é ser um artista, então você tem que ter um conhecimento geral grande. Isso. Você tem que ser um cara que tenha conhecimento de cultura geral, ler, conhecer arte, porque isso vai influenciar o teu trabalho na hora de você estar fazendo uma canção, etc. E até o que você disse, né? Você tem essa sua personalidade um pouco mais, né? Que combina agora eu mais tô soltando mais, mas eu sou uma pessoa tímida, tá? Que combina mais com esse ambiente de estúdio. Sim. Isso é a personalidade, né? Com certeza. Tem pessoas que são palco. O cara ama estar num palco. Se você colocar o cara dentro do estúdio, o cara vai falar assim, nossa, você quer me matar me deixando aqui dentro. Entendeu? Uma vez eu me lembro que um amigo, ele tava numa fase meio essa coisa de viver de música, precisando de uma grana. Eu falei, vai lá no estúdio e tal, não sei o que. Ele passou um dia lá, vendo eu trabalhar. No dia seguinte eu liguei pra ele e falou, cara, eu te adoro e tal, mas eu não nasci pra ficar girando o botão. É isso, entendeu? Então você tem que descobrir também qual que é o teu barato, entendeu? E qual que é a tua relação com a música, entendeu? Eu também não vejo problema se a pessoa tem a música como um hobby e tal. Claro. Mas eu acho que se a pessoa quer viver de música, ela tem que ser preparada. Então, estudar, fundamental. Você é um professor de música e tem uma escola. Tem até aquele ditado que diz, né, que a sorte é você estar preparado para quando aparecer a oportunidade. Perfeito. Isso é o máximo. Então, tipo assim, é você ser preparado. Hoje em dia você tem muito mais recursos, tá ligado, do que antigamente. Você tem um monte de coisa na internet, eu vejo uma molecada aí detonando, eu falo, cara, fico impressionado. O que mais? E eu acho que você também tem que saber trabalhar, se organizar, porque você vai ter os momentos de baixa, você tem que ser organizado. Sim. Né? Quanto mais liberdade você tem, você é um profissional liberal, não sei o quê, mais organizado você tem que ser, porque na hora que você tem a baixa, você tem reservas para isso e tal e tudo mais. Eu, por exemplo, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Então, por exemplo, às vezes trabalhos de edição, porque às vezes eu preciso disso para poder estar engordando a minha renda. Mas assim, eu acho que é isso. Você tem que gostar muito, estar preparado para a coisa e ser organizado, pensando no Brasil. Isso, perfeito. Bom, legal. E para finalizar, vamos fazer um bate-papo rápido aqui, um
bate-bola. Tá. Falar sobre 3 discos que te influenciaram, que mudaram sua vida e que você comentasse um pouco também sobre cada um deles. Tá, então por exemplo, a Hard Day's Night dos Beatles, porque foi o primeiro disco dos Beatles que eu comprei. Eu conheci os Beatles com minha mãe, como eu falei. Minha mãe gostava de música. Certo. Só que o primeiro disco que eu comprei dos Beatles, eu era assim, moleque ainda, tinha um pouco mais de 10 anos, foi o A Hard Day's Night. Então pra mim ele tem um significado porque foi o primeiro disco dos Beatles que eu comprei e o George Harrison acabou sendo tipo o cara que falou, nossa, guitarra elétrica, né? Um monte de gente cita o George Harrison, é engraçado isso, né? Então esse eu colocaria por isso, porque ele é o disco que me colocou em contato com uma banda, com esse conceito de banda, né? Formato. Um outro disco foi o Axis Bold as Love, do Jimi Hendrix. Esse disco é muito louco, porque quando eu fui escutar ele, quando eu escutei ele a primeira vez, foi um colega de colegial, ele era um ano mais velho do que eu, estava no segundo ano, eu estava no primeiro, eu acho, eu não lembro direito. Eu já conhecia muita coisa nessa época, AC/DC, Iron Maiden e tal. Legal. E já conhecia alguma coisa do Hendrix, mas eu escutava, sei lá, não acho tudo isso que as pessoas falam. E eu conheci o Cream, eu gostava do Cream, mas o Hendrix eu não conhecia muita coisa. Só aqueles discos, aqueles que são meio do começo de carreira. E aí eu fui na casa desse meu colega e ele colocou o Axis Bold as Love pra tocar e simplesmente... Explodiu. Eu falei, cara, que é isso? E aí esse disco também é um disco que mexeu muito com... E um outro disco que eu colocaria, vamos dizer assim, que seria impactante, deixa eu ver. São 2 que são marcos na minha história. Eu acho que aí é uma coisa já que eu vou entrar para um lado afetivo. Legal. Que é o Exile on Main Street, o disco dos Stones. É um disco assim que, por exemplo, ele foi ganhando peso ao longo dos anos. Tem muito É engraçado até porque o disco, eu lendo há pouco tempo uma história de não sei quantos anos de disco, o próprio disco aconteceu isso, ele não foi um best-seller, ele não vendeu pra caramba quando foi lançado. Ele foi mega criticado, não sei o quê. Então é um disco assim que ele tem muita coisa de blues, eu acho que o Mick Taylor faz um trabalho primoroso, adoro ele, acho ele um puta guitarrista. Então acho que entra mais nisso. Tem muitos outros discos, mas esses 3 eu colocaria como 3 discos que são pedras que fundamentam a minha essência. Perfeito. E 3 shows que você assistiu? Bom, em primeiro lugar eu colocaria o Jeff Beck no Hammersmith Odeon. Nossa, você viu? Eu vi tipo assim na segunda fileira, ele tipo tava aquele disco da guitarra, do Guitar Shop. Sim, que é o da guitarra. Essa turnê, Terry Bozzio na bateria, esse show pra mim foi tipo assim... Eu vi aqui no Brasil, né? Então, ele... Chorei também, né? Puta, demais. Ele fez o show inteiro com uma Strato, aquela verde Bel Air. Verde, sim. Não era a roxinha que é a assinatura, era uma verdinha. Que, na verdade tem os dois, né? Tem o verde Bel Air e tem a roxinha. Atualmente ele usa mais uma creme, né? Uma parecida com essa. Mas quando saiu a Fender, tinha a roxinha e tinha a verde Bel Air. Eu tive uma, inclusive. O Ives comprou, o Ives do Capitão Inicial tem essa guitarra. E... Aí que é Stray Cats. Aqui. Nossa, sou muito fã. Do projeto... Sim. Eu vi 2 dias desse show. Esse show foi tipo... O Brian Setzer era um... Animal. E a primeira vez dos Stones no Brasil. Foi a primeira vez que eu vi os Stones. Que choveu pra caramba, que foi todo dentro do Voodoo Lounge. Não subiu o boneco. Mas, puta, como é uma banda que eu amo. Porque na verdade ao longo do tempo os Stones ele acabou ficando mais relevante do que os Beatles. Comigo também eu comecei tardiamente a gostar. Os Stones, assim, pro pessoal que é mais, assim, proeficiente, que é mais virtuoso, olha pra esses caras meio como o Calhambeck, mas eu tenho um lado do Calhambeck, então tem tudo a ver. Bom, é isso. Dos 3 shows já foi. 3 discos, 3 shows. Legal. E pra finalizar, 3 músicos, 3 artistas que você destaca, que você... Tá. Bom, Jimi Hendrix. Eu acho o Jimi Hendrix foda. Falar do que Hendrix é sacanagem, porque depois o cara falou só Stones. Então eu vou pegar outros caras. Zappa. Genial. Adoro falar do Frank Zappa. Então Jimi Hendrix, Frank Zappa e... Aí eu vou longe agora, hein? Não tem nem a ver com o que a gente tá nesse universo mais guitarras, amplificadores e tal.
Miles Davis. Nossa, aí você também... Acho do caralho, eu tenho vários discos do Miles Davis. O jazz é engraçado, ele é uma... Eu acho que por ter... Na verdade, assim, é até engraçado que quando eu estudei no Clã, eu não tinha essa dimensão do jazz, né? Eu me lembro que até o próprio Conrado tirava barato, tipo, pô, bicho, música é show business, não é música, é show business, né? Então, tipo assim, aqui tem bicho que toca porra nenhuma, tudo bem, até pode não tocar porra nenhuma, mas a música, ela, cada um absorve de um jeito, né? Você pode usar a música para passar uma mensagem, você pode trabalhar só com notas musicais e fazer uma puta obra linda, né? O próprio Miles assim, né? Ele usava poucas notas, usava muito pausa, né? Aquelas notas... E muita gente até fala assim, não era, digamos assim, como se fosse um virtuoso, né? Não, mas as composições... Mas tem uns discos dele que ele detona, hein? Tem uns discos lógico, que ele... Lógico. Mas assim, Teve uma... Ele tocou também com o Charlie Parker, o Gillespie, sim. Tem uns discos... Do bebop mesmo. Tem uns discos que ele frita mais, assim. Mas ele realmente enveredou por esse caminho, menos notas, mais feeling, né? Incrível. E o grande lance do Miles Davis, eu acho que tem um pouco a ver com o Bowie ou mesmo com o Zappa, essa capacidade de montar bandas com músicos incríveis, né? De toda hora, cada hora tá com uma banda diferente, mas todas as bandas serem do caralho. Até assim. quando ele veio pra parte elétrica, né? Ele mudou do acústico totalmente. Beach Grill, né? Beach Grill, incrível. Aquele outro que é On The Corner. Sim. Os discos muito bons. Mesmo The Corner também. Nossa. Mas é isso. E é muito bom trabalhar com música. Com certeza. Mantém a gente jovem, né? Com certeza. Então é isso, cara. Legal. Agradeço muito, Kleber. Imagina. Escutei músicas do seu álbum. O alemão que deu seu álbum. Tem coisa retrô ali. Tem. Vi que você tem um pé ali, ó, no retrô com também. Certeza. Na coisa orgânica. Tem fundamental. Tem que ter. Fundamental. Nada contra essas coisas. Assim, a tecnologia ela tá aí pra justamente ajudar a gente. Lógico. Mas eu acho super bacana quando você vê uma banda mandando bem. Sim. Porque na verdade quem mixa uma banda é a banda. Não é verdade. ninguém mais, cara. Mas é isso aí, mano. Legal. Muito bom. Então, queria agradecer mais uma vez a você que tá assistindo, né? Assina lá o canal, né? Aperta lá no sininho, receber as notificações e agradecer o grande Michel aqui pelo... Kleber, eu que agradeço toda a galera aí. E o pessoal tem que vir conhecer toda a escola, porque realmente o espaço é maravilhoso. Obrigado, com certeza. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo TV de Fire.